Gente, vamos contar o 2-0 do Grêmio em plena Liga. Pois é, em plena Liga Arena, o estádio do Atlético Paranaense, no Paraná. O Grêmio com um time completamente mexido, modificado, um time reserva, completamente reserva. Aquele status que a gente estava colocando aqui de um time que poderia ter Kahneman, talvez o Marquezin, talvez o Reinaldo desde o início, talvez o Gemerson, não se confirmou. Renato colocou um time completamente reserva e o time reserva ganhou muito bem do Atlético Paranaense fora de casa. Foi aos 21 pontos e agora dá luz alta ao 11º, 12º, 13º e 14º. São eles, Vasco, Criciúma, Internacional e Juventude. O Grêmio vence, sai do Z4 novamente e agora só pensa no Corinthians. Com a estreia de Monsalve, que participou do primeiro gol, fez o segundo gol, fez um terceiro gol que era um golaço, mas ele foi anulado, bem anulado, diga-se de passagem. Uma estreia de ouro do colombiano. Teve também a entrada de Aravena, teve um Edenilson com a faixa de capitão se entregando no jogo todo e teve uma dupla de zaga sólida, Natan Felipe e Gustavo Martins. Os garotos do Grêmio jogaram muita bola. O Grêmio venceu por 2-0 e eu te conto a história desse jogo depois da vinheta. Yeah. Yeah. A história de Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, a partir de agora. Renato Portaluppi colocou um time completamente reserva em campo. Começando pelo goleiro. Rafael Cabral, o criticado Rafael Cabral, conseguiu a sua primeira vitória como titular do Grêmio. Enquanto o Rafael Cabral jogava, o Grêmio nunca venceu neste Campeonato Brasileiro. Por enquanto, não tinha vencido até então. Mas agora, com a entrada do Rafael Cabral, pela primeira vez como titular, o Grêmio vence com ele como titular. Não que ele tinha sido a primeira vez titular, ele já tinha sido e não tinha conseguido pontos. Hoje, ele conseguiu pontos. Jogou bem, inclusive, fez boas defesas, fez cera quando precisava e teve uma dupla de zaga sólida na sua frente. Uma dupla de zaga nova, de Gustavo Martins, de Natan Felipe, teve Fábio, teve Mike, que depois deu lugar ao Reinaldo. Teve um meio campo com Dodi, PP, Natan Pescador, um ataque de Monsalve e Gustavo Nunes. E Natan Pescador, que foi muito bem durante toda a partida. Não serve para ser titular, mas foi muito bem durante toda a partida. O Natan Pescador, ele foi muito bem durante toda a partida. O Grêmio venceu bem. O Grêmio começou sendo pressionado de alguma forma pelo dono da casa. Aí nos contra-ataques, consegue o primeiro contra-ataque. Uma falta recebida pelo Monsalve, né, no bico da área. Ele já estava ajeitando para bater no gol. Ele tem uma das características dele é bater no gol. Ele recebe a falta, o Edenilson bate, o goleiro faz a defesa, o Gustavo Martins cabeceia, o goleiro pega de novo, no rebote o Gustavo Martins abre o placar 1-0. Depois, logo em seguida, saída de bola, o goleiro erra, o Miguel faz a pressão, 2-0. Logo depois, mesma jogada, ele gira no zagueiro do Atlético Paranaense, mas acaba deixando o braço e ia fazer o terceiro gol, ia fazer um golaço de fora da área, ia ser uma senhora estreia do Miguel Monsalve. Foi uma senhora estreia, teria sido uma exibição de gala. Ele participa do primeiro gol, faz o segundo, teria feito o terceiro e aí depois ele deu lugar a outro estreante. Já no segundo tempo, o Aravena entrou e aí pouco criou. O Gustavo Nunes também. Não gostei do Gustavo Nunes, mais uma vez abaixo do que pode, mas um Grêmio no total
um time reserva que ganha, sai do Z4 e agora vai para pegar um Corinthians para classificar. Para pegar um Corinthians para classificar em Curitiba, para depois pegar um Fluminense que venceu novamente e tá na porta para sair do Z4 e desde que o Thiago Silva virou titular, não tomou gol mais. São os próximos 2 jogos do Grêmio, além do Cuiabá, fora de casa, que tá na zona de rebaixamento. O Grêmio vencendo o Cuiabá, o Grêmio vai a 24 pontos. Depois o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos e o Grêmio começa de fato a se recuperar no Campeonato Brasileiro, como o Renato Portaluppi prometeu. Parece que aquela coletiva, aquele pacto de Jeromel e Kahneman ao lado dele, parece que de fato deu certo. E como eu venho dizendo aqui há bastante tempo, Grêmio, Fluminense pelo menos, esses 2 irão escapar do rebaixamento. Já o Corinthians, não sei. Eu tenho certeza que Cuiabá, Atlético Goianiense e Vitória serão rebaixados. Aí Corinthians, Juventude, Criciúma irão brigar pela última vaga. Grêmio e Fluminense não irão ser rebaixados. O Fluminense vem numa atuada muito boa, se recuperando muito bem e não vai ser rebaixado. O Grêmio vence por 2-0 fora de casa, com reservas, com uma estreia de gala de Miguel Monsalve. Agora pega o Corinthians, com Diego Costa, com titulares e com o estádio cheio, para garantir a sua vaga na Copa do Brasil. Vamos por mais, a vitória foi muito boa, tira o Grêmio do Z4, o Grêmio de fato respira, já é o 5º jogo sem derrota. Parece que a sorte virou de fato. São 3 vitórias, 2 empates e uma arrancada muito boa no segundo turno do Brasileirão. Uma arrancada muito boa de fato. O Grêmio precisava dessa arrancada. O Grêmio precisava vencer fora de casa para mostrar força e venceu com reservas e uma estreia de luxo de Miguel Monsalve. Deixa o like, um abraço, valeu.